Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal vai analisar se há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte nas ações envolvendo seguros no âmbito do sistema financeiro de habitação. A matéria, objeto do recurso extraordinário, teve repercussão geral reconhecida por maioria de votos pelo plenário virtual. A repórter Carla Lucena tem os detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Este é um recurso que foi apresentado pela seguradora Sul América contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ estabeleceu critérios para reconhecer o interesse jurídico da Caixa para ingressar em ações envolvendo o seguro habitacional no âmbito do sistema financeiro habitacional. Aqui no STF, o relator é o ministro Gilmar Mendes e ele disse que esse é um tema muito relevante e que não se limita apenas aos interesses das partes. No plenário virtual, os ministros do STF reconheceram a repercussão geral deste caso e, como a gente sempre lembra, o que quer dizer que quando o Supremo tomar a decisão, não vale apenas para este caso, mas também para processos semelhantes julgados pelas instâncias inferiores. E olha só, segundo a Sul América, atualmente há vários processos em tramitação no Poder Judiciário que discutem a responsabilidade das seguradoras em vícios estruturais de imóveis do sistema financeiro habitacional. Ainda não há uma data para o plenário julgar este caso. Vamos aguardar e agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. O Conselho Nacional de Justiça vai ter um grupo de trabalho para estudar medidas que garantam a participação feminina no Poder Judiciário. A portaria foi assinada nesta segunda-feira pelo presidente do STF, CNJ, ministro Dias Toffoli, durante um almoço com magistradas. No encontro com as magistradas no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli apresentou dados sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho e em cargos considerados gerenciais. O presidente do STF e do CNJ também falou sobre o combate à violência doméstica e a redução do número de mulheres que ingressaram na carreira da magistratura nos últimos anos. Entre 2001 e 2010, as mulheres representaram 41% dos ingressantes na magistratura. No estudo atual, este número, entretanto, caiu para 37% a partir de 2011. Depois de apresentar os dados, o ministro assinou uma portaria que vai implementar um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça. É preciso que a mulher tenha voz nos espaços por onde passar dentro desse sistema. O respeito precisa vigorar plenamente. Somente assim haverá igualdade de fato. A presidente em exercício da Associação dos Magistrados Brasileiros elogiou a criação do grupo de trabalho como uma forma de incentivar a participação de mais mulheres no Poder Judiciário. Eu tenho certeza, ministro, que a partir desse passo, com a instauração desse grupo de trabalho e de reflexão sobre a questão da participação feminina, nós vamos ter resultados muito positivos em breve. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, suspendeu a ação da defesa do ex-presidente Lula, pedindo autorização judicial para que o presidiário concedesse entrevistas da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Com isso, o processo só será analisado pela Corte quando houver decisão sobre o pedido dessa mesma matéria feita ao Supremo Tribunal Federal no fim de setembro. No último dia 3, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, manteve a decisão do ministro Luiz Fux, suspendendo a autorização para a entrevista. Muita gente não sabe, mas em algumas cidades os eleitores... Mais algumas também participaram de referendo no primeiro turno das eleições. Agora, no segundo turno, várias cidades vão ter eleições suplementares. Além da eleição para presidente e governador em 3 estados e no Distrito Federal, alguns municípios espalhados pelo país também terão eleições suplementares. Ou seja, a Justiça Eleitoral aproveita o momento para realizar a eleição para prefeito e vice-prefeito, em cidades onde os eleitos tiveram os mandatos cassados. As eleições suplementares, assim como o segundo turno, irão ocorrer no dia 28 de outubro. 21 municípios irão às urnas para escolher prefeitos e vice-prefeitos. Para garantir a realização do pleito, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou um software. Além disso, a integração das eleições gerais com as suplementares irá gerar economia aos cofres públicos. Desde 2010, nós começamos um projeto de juntar no nosso software todas as eleições possíveis. Então, nós estamos progredindo ao longo do tempo. E dessa vez nós juntamos a eleição suplementar e as consultas populares
para poder votar junto com a eleição geral. Ou seja, é uma evolução que nós estamos colocando mais eleições a cada ano. Os municípios que terão eleição suplementar são Anamã e Novo Airão, no Amazonas, Aracoiaba e Croatá, no Ceará, Davinópolis, Planaltina, Divinópolis de Goiás, Turvelândia e Serranópolis, em Goiás, Bacabal, no Maranhão, Planalto da Serra, no Mato Grosso, Aperibé, Iguaba Grande, Laje do Muriaé e Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Alpestre, no Rio Grande do Sul, Vidal Ramos, em Santa Catarina, Araras, Monte Azul Paulista, Mongaguá e Rincão, em São Paulo. No primeiro turno, alguns municípios tiveram plebiscitos. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o eleitor foi perguntado se era contra ou a favor do uso de tração animal nos passeios turísticos realizados pelas charretes. 68,57% votaram contra essa prática. Já 74,83% dos eleitores de Fortaleza do Tabocão, em Tocantins, optaram por mudar o nome da cidade para Tabocão. E em Augusto Severo, no Rio Grande do Norte, quase 96% aprovaram a mudança do nome da cidade para Campo Grande. E você vai ver a seguir como e quando se aposentar por invalidez. Há 2 anos, o INSS implantou o Programa de Revisão da Aposentadoria por Invalidez. E William, só em março deste ano foram feitas mais de 70 mil perícias e muitos benefícios foram cancelados. Nós vamos ver agora em quais situações é possível requerer esse tipo de aposentadoria. Há 20 anos, seu Diogo se aposentou por invalidez. Os sintomas foram sendo percebidos aos poucos, até o momento em que descobriu um grave problema cardíaco. Eu todo dia chegava no serviço, aí me dava aquele mal-estar. O coração começava a alterar, e começava a escurecer as vistas e o coração ficava batendo forte. E fiz muitos exames mesmo. Tudo quanto foi tipo de exame que precisava, eu fiz. Ele mandou fazer. O valor do benefício ajuda a arcar com os remédios e outras despesas. Eu pago casa, pago água, pago luz. Ajudo minha filha, eu ainda. E aí eu não fico com nada, e o remédio ainda. O chefe da divisão de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social explica a característica desta concessão. A aposentadoria por invalidez, ela deriva de uma doença que gerou uma incapacidade e essa incapacidade foi conceituada como uma incapacidade permanente para todas as atividades diárias e para o trabalho. Essa incapacidade laborativa, ela deve ser posterior ao ingresso do trabalhador segurado à Previdência Social. O segurado, ele agenda uma perícia médica, que pode ser pelo 135, pode ser pela internet, pode ser no aplicativo Meu INSS, se ele tiver a senha. A senha é obtida através de cadastro no site. Nessa perícia, o médico, ao fazer a análise da condição da doença, da condição dessa incapacidade, da repercussão dessa incapacidade, a legislação já prevê que pode ser logo de cara uma aposentadoria por invalidez. Durante o afastamento, o contrato de trabalho ele fica suspenso, mas ele não é extinto. E de acordo com a súmula 160 do TST, se o benefício for cancelado em até 5 anos, o trabalhador poderá ser reintegrado à empresa ou o empregador poderá arcar com a demissão sem justa causa. Quem tem o benefício por mais de 5 anos e tem a aposentadoria suspensa, permanece recebendo os valores que vão reduzindo gradativamente em até 18 meses. Ela recebe 6 meses 100%, 6 meses 50% e 6 meses 25%. Mas ela já tem alta hoje, né, na revisão, no dia que ela faz a perícia, já pode voltar ao mercado de trabalho. O aposentado poderá ser convocado a qualquer momento de sua aposentadoria para uma reavaliação médica da capacidade laborativa. Em 2016, o INSS iniciou o programa de revisão de benefício por incapacidade. E de agosto daquele ano a fevereiro de 2018, realizou 10 mil perícias de aposentadoria por invalidez, sendo quase 2 mil canceladas.
Já na segunda etapa, realizada em março deste ano, foram feitas quase 70 mil novas perícias, resultando em 19 mil benefícios cortados. Tratando-se de segurado com idade superior a 60 anos, esses trabalhadores, assim como aqueles que contem com 55 anos de idade e com mais de 15 anos recebendo o benefício, aposentadoria por invalidez, estão isentos dessa obrigação. Ou seja, eles não estão obrigados a se submeterem a essa revisão periódica que é feita e convocada pela perícia da Previdência Social. Um médico que trabalhava em uma clínica que funcionava dentro de um hospital mantido pela Igreja Luterana recorreu ao TST para ser reconhecido, aliás, o vínculo trabalhista com a entidade religiosa. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o reconhecimento, levando em conta a terceirização de serviços. Na reclamação trabalhista, o médico pediu o reconhecimento do vínculo de emprego com o hospital onde prestava serviços e o pagamento de verbas como horas extras e indenização por dano moral. Ele havia sido contratado por uma clínica de radiologia para atuar no complexo hospitalar da Universidade Luterana do Brasil, no Rio Grande do Sul, mantido pela Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo. O Tribunal Regional do Trabalho, no Rio Grande do Sul, aceitou o pedido do médico, considerou nulo o contrato firmado entre a clínica de radiologia e o profissional, por entender ser ilegal a contratação de empregados por empresa interposta, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, no caso, a Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo. Ao julgar o processo no TST, o relator na quarta turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, negou o reconhecimento do vínculo de emprego. Aplicou ao caso a tese de repercussão geral, fixada pelo Supremo Tribunal Federal em agosto deste ano, que considera legal a terceirização tanto nas atividades fim quanto nas atividades meio. O relator reconheceu, no entanto, a responsabilidade subsidiária da Comunidade Evangélica Luterana caso o verdadeiro empregador não pague os créditos trabalhistas previstos na decisão judicial. A Receita Federal pagou, aliás, o quinto lote de restituições do imposto de renda, que soma mais de 3 bilhões de reais. Esse lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. Quase 2,5 milhões de contribuintes foram contemplados. E por falar em imposto de renda, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve multa aplicada pela Receita Federal a um contribuinte que omitiu rendimentos e fez opção errada pelo tipo de declaração. O contribuinte alegou que não teve prazo para fazer as correções, mas não adiantou. Veja como não cair nesse erro. Todos os anos, entre 1º de março e 30 de abril, cerca de 25% da população brasileira tem um compromisso inadiável com a Receita Federal: o envio da declaração do imposto de renda. Atualmente, quem recebe mais de R$ 1.903,98 é obrigado a declarar seus rendimentos e precisa ficar atento sobre os diversos aspectos, como pagamentos e deduções. Quem perde esse prazo está sujeito a multa no valor de R$ 160. Foi o que aconteceu com o Ricardo, que já teve muitos problemas com a Receita. Eu deixei de declarar vários anos e aí eu tive um problema quando eu fiz a primeira declaração, que atrasou, e aí eu acho que de alguma maneira eles cruzaram os dados e viram que eu tinha declarações que não tinham sido entregues nos anos passados. E aí eles bloquearam a minha conta, e aí de alguma maneira eu tinha que apresentar a declaração para que a minha conta fosse liberada. Até conseguir se organizar, foram anos caindo na malha fina, pagando multas e tentando parcelar débitos gerados, principalmente por ter que declarar 2 rendas. Isso gerava um imposto de renda alto no final do ano, né? E aí eu parcelava, tinha que pagar um valor um pouco alto por causa das 2 rendas, e aí eu parcelava e algumas vezes por uma questão de desorganização, não era feito débito automático na minha conta, então isso complicava e aí eu ficava devendo. A experiência de Ricardo ao cair na malha fina foi a mesma vivida por mais de 745 mil pessoas em 2017, que tiveram suas declarações retidas por fatores que vão de omissão de rendimentos, divergências e deduções erradas ou inexistentes a indícios de irregularidades.
A Receita Federal retém e malha quando as informações que o contribuinte presta não batem com informações, especialmente de outras fontes. Recentemente, o TRF da Primeira Região julgou o caso de um cidadão que caiu na malha fina. Ele foi multado pela Receita no valor correspondente a 75% do imposto devido. Para o Leão, os rendimentos declarados seriam inferiores aos recebidos. O contribuinte pediu na Justiça a nulidade dessa multa porque não conseguiu corrigir o erro no sistema da Receita Federal. Ele alegou que escolheu a declaração simplificada, que é a melhor opção para quem não tem muitas despesas para deduzir, mas precisava declarar pagamentos de pensões alimentícias e viu que deveria ter feito pela declaração completa. O TRF1, contudo, entendeu que após o fim do prazo para envio da documentação, a mudança no tipo de declaração, de fato, não é mais possível. Ele tem um prazo que é o último dia do prazo de entrega da declaração. Se ele entregou 30 dias antes e ele olhou que está errado, ele ainda pode retificar para trocar essa opção pelo desconto simplificado ou pelas despesas efetivas. Ele ainda tem esse prazo. Mas passado o último dia do prazo de entrega, ele, quando for fazer uma retificadora, ele só poderá manter aquela opção feita naquela data. O relator, juiz federal convocado, Marcel Pérez de Oliveira, explicou que a opção pela declaração na forma completa ou simplificada é exclusiva do contribuinte e que a escolha menos favorável não constitui motivo para retificação. A cobrança de imposto de renda é regulamentada no Brasil desde 1922, por meio da Lei 4.625, que instituiu o Imposto Geral sobre a Renda. Naquela época, a receita tributária referente ao imposto de renda representava menos de 10% da arrecadação de impostos no país. Mas esse cenário mudou no final da década de 70, quando esse tipo de imposto se tornou o tributo federal de maior arrecadação pública. Atualmente, o imposto de renda representa mais de 20% dos impostos arrecadados no Brasil. Por isso, é fundamental que o contribuinte esteja atento a todos os detalhes no momento de declarar para evitar problemas com a Receita e com a Justiça. Quem observa isso tudo direitinho não tem normalmente problema. E ainda tem segunda chance. Quando ele entregar a declaração e tiver algum erro, a Receita está avisando e ele ainda pode ir lá corrigir imediatamente, ele nunca vai ter problema. E a seguir, empresa de ônibus é condenada por responsabilidade solidária. Quando um trabalhador recebe de boa fé um extra, um valor além do salário dele por causa de um erro cometido pela empresa pagadora, o funcionário não precisa devolver o dinheiro. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ confirmou o entendimento de que valores pagos a mais no salário por erro da administração não devem ser devolvidos quando recebidos de boa fé. Os ministros isentaram uma servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul da obrigação de devolver quantia recebida há 20 anos por erro da instituição. O fato ocorreu durante o processo de aposentadoria da servidora, que foi informada de que a parcela correspondente às horas extras incorporadas ao salário seria retirada de seus proventos por determinação do Tribunal de Contas da União, que exigia também a restituição dos valores recebidos indevidamente. Ela recorreu ao TCU alegando impossibilidade de reposição dos valores recebidos de boa-fé, mas o Tribunal de Contas negou o pedido e o caso foi para a Justiça. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou inadmissível o desconto quando o equívoco é fruto de um erro administrativo e a quantia é recebida de boa-fé. A universidade interpôs recurso especial no STJ, onde o relator, ministro Herman Benjamin, afirmou que a decisão do TRF4 está de acordo com a jurisprudência. Durante o voto, o ministro lembrou que o pagamento referente às horas extras, reconhecidas em ação trabalhista, foi considerado ilegal somente quando o processo de aposentadoria foi encaminhado ao TCU. E destacou que a lei prevê a reposição de valores pagos indevidamente, mas após comunicação prévia. De acordo com o relator, o entendimento do STJ em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé, impede que valores pagos de forma indevida sejam devolvidos ao erário.
Um consórcio de transporte coletivo no Rio de Janeiro vai ter de indenizar uma vítima atropelada por um dos ônibus das empresas. No julgamento da ação, o STJ reconheceu a responsabilidade solidária. No direito civil, a responsabilidade solidária existe quando, em uma mesma obrigação, houver mais de um responsável pelo seu cumprimento. É uma maneira de garantir os direitos da vítima de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes a gente vê, em outros casos, que as vítimas ganham, muitas vezes, uma indenização na justiça, mas na hora de efetivar a sentença não conseguem receber. Então, pelo Código do Direito do Consumidor, de Defesa do Consumidor, o objetivo do legislador foi esse, foi tentar garantir que a vítima recebesse o produto do prêmio, da indenização. Recentemente, os ministros do STJ reconheceram a responsabilidade solidária das empresas de um consórcio de transporte coletivo urbano no pagamento de indenização pelos danos sofridos por vítima de atropelamento causado por ônibus de uma das empresas do grupo. O fato ocorreu no Rio de Janeiro, onde um ônibus do sistema de transporte coletivo urbano atropelou um pedestre. A justiça determinou que a indenização fosse paga pela empresa responsável pelo ônibus que causou o acidente. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas a vítima recorreu, pedindo que todas as empresas integrantes do consórcio e o próprio consórcio respondessem pelo dano. Apesar de previsão legal, não é sempre que as empresas consorciadas respondem solidariamente. Caso a caso tem que ser analisado e necessariamente dentro do Código do Consumidor, que abre essa possibilidade, e essa possibilidade ela é aberta justamente para proteger o direito do consumidor. A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a previsão de solidariedade entre as empresas consorciadas justifica-se pela necessidade de se atribuir máxima proteção ao consumidor, mediante o alargamento da base patrimonial hábil a suportar a indenização. Para a relatora, a situação é distinta em relação à legitimidade do consórcio, já que a disposição contida no Código de Defesa do Consumidor se restringe a criar hipótese de solidariedade entre as participantes e não entre estas e o próprio consórcio. Diante disso, a terceira turma excluiu o consórcio e manteve a responsabilidade das empresas consorciadas na ação indenizatória. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Viviane Novaes. Oi, Viviane, boa noite. Conta pra gente quais são as últimas. Oi, William. Boa noite a todos. Olha, a Polícia Federal indiciou o empresário Abílio Diniz por estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica e crime contra a saúde pública. Segundo as investigações, 4 fábricas da BF Brasil Food são suspeitas de fraudar laudos relacionados à presença da bactéria Salmonella em alimentos para exportação. Além do empresário, mais 42 pessoas foram indiciadas na Operação Trapaça, que é aí um desdobramento da carne fraca. E agora o caso da microempresária que morreu no último sábado no Rio, depois de fazer um procedimento estético. O delegado que cuida do caso, Roberto Ramos, disse que o preenchimento nos lábios e nos glúteos de Fernanda de Assis foi feito na casa dela e por uma pessoa que não é médica. O procedimento, segundo o delegado, custou R$1.000. Ele não divulgou o nome da suspeita para não atrapalhar as investigações. A mulher vai responder por homicídio e exercício ilegal da medicina. E o ministro Gilmar Mendes, do STF, negou o pedido da defesa da médica Gabriela Ferreira Correia da Costa para recorrer em liberdade. Ela foi condenada a cerca de 40 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e extorsão, entre outros crimes. Gabriela fez parte da quadrilha que matou os empresários Raider Rodrigues e Fabiano Moura em Nova Lima, Minas Gerais, no ano de 2010. Bem, para encerrar o giro, a gente lembra que a sessão da segunda turma do Supremo de amanhã foi cancelada. Nesta terça, só haverá julgamento na primeira turma. E o giro fica por aqui. Você pode rever todas as notícias do Jornal da Justiça lá no YouTube. É só digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio.
Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça, a segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.